Seja muito bem-vindo, capítulo 11, Fomentando a Empatia e Inteligência Emocional em Casa. Vá lá, você já ouviu várias vezes, livro digital, livro físico, lembra de anotar tudo, ter com você, é importante, lembra de vai lá e faz a compra se você assim desejar, tá bom? Sandra, quando você olha para esse capítulo 11, Fomentando a Empatia e a Inteligência Emocional em Casa, que vem à sua mente? Como é que você, além das atividades que a gente vê, os jogos para empatia e a parte de estratégia para lidar com os conflitos, que você olha para esse capítulo, o que você vê aqui de interessante que você quer pontuar? Eu acho que é tão importante a formação dos alunos, não, dos filhos, né? No sentido de você saber lidar com a dor, de você saber lidar com as frustrações, de você saber lidar de que nem toda vez a gente ganha, né? A gente pode perder. E eu vejo que importante que é isso, porque muitas vezes hoje a gente vê crianças que não sabem suportar uma dor, não sabem suportar uma frustração. Por quê? Porque tudo é dado de bandeja em casa. Então, quando você coloca um limite para o teu filho, quando você diz um não, você está ajudando ele crescer no caráter dele. Você está ajudando ele a entender que nem tudo na vida a gente pode ter, nem tudo a gente pode ter, né? Então, às vezes a criança e os pais às vezes pensam assim, né? E a gente vê tantas famílias, né? E não tem a ver só com a questão econômica aqui, né? Mas é no sentido de que eu vou dar isso para ele não me perturbar, Sim, né? Eu é vou dar normal. isso para ele não me perturbar. Eu vou comprar, né, ele com alguma coisa. Ou às vezes os filhos venham com aquela coisa. Ah, olha, eu vou ajudar a lavar o carro esse fim de semana. Por quê? Porque ele quer que o pai permita que ele saia. Então não entre nesse jogo de vender, né, de negociar atitudes. Ah, se você fizer tal coisa, eu te dou tanto. Não. Você tem que criar na criança essa capacidade de vivenciar a dor. A dor existe no mundo, tá? E se ele não tiver essa capacidade, se você não ajudar ele a desenvolver essa capacidade, você está criando pessoas imaduras, tá? Você está criando crianças com um emocional que não é fortalecido. Então, frente à primeira adversidade, frente ao primeiro não, tá? Frente à primeira perda de algo, ele vai se desestruturar. E, lamentavelmente, nem todo mundo sabe lidar com isso, tá? Nem todo mundo sabe lidar com isso. Então, é importantíssimo trabalhar nessa parte. Hoje, a gente busca não falar muito do suicídio, a gente trata de não ficar falando, né? Fazendo publicidade, tá? Mas quantas pessoas, não só crianças, né? Não é só adulto, não, que faz isso. Crianças e adolescentes que vão lá e tiram a própria vida porque Sim. não souberam lidar com o momento, com as suas emoções naquele momento. É aquela frase que todo mundo lembra, sabe, mas não aplica porque às vezes está com problema. O pai, para ser pai, e a mãe, para ser mãe, precisa trabalhar a parte emocional e saber que ele não pode, a carência, uma falta de autoestima não pode substituir essa parte pai. Então, assim, mar calmo, marinheiro fraco. Isso a gente tem que saber. Então, você não colocou, tem uma frase que eu coloquei aqui, que a gente colocou isso desde cedo em casa. A gente aprendeu e colocou em prática e foi assim, eu dou graças a Deus de ter colocado isso. Cada um deve ter sua função dentro de casa. Filhos Aham, devem participar. Então, assim, você comentou uma frase que você falou assim, eu vou lavar o carro porque eu vou ganhar isso. Não, lá em casa era o contrário. Era, você tem suas atividades no decorrer da semana em casa. Se você aham. não fizer,
aí você perde. Entendeu? Então, assim, durante a semana, minha filha tinha que limpar a casa, meu filho tinha que fazer, ele limpava uma coisa, ela limpava outra. Então, a casa era limpa pelos dois. Não foi limpo, tudo bem. No final de semana, o Igor tinha que escolher isso, isso, isso. Por exemplo, lembra que ele tinha toda uma escolha. Não, se ele Sim, não fez as atividades, então ele não tem a escolha. claro, sim. Ele não tem direito. Então, a ideia é, se eu não trabalho, aí eu dou Ele não ganha, ele não faz, ele não ganha coisas por fazer tal coisa, senão, mas se ele não fizer a responsabilidade dele, ele vai deixar de ter a possibilidade de o fazer que a aquilo que gente ele poderia ter ensinava, feito. o que a gente ensinava era a parte real. Exemplo, eu tenho meu trabalho. Aham. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é o meu trabalho. Só que, às vezes, no meu trabalho, eles vão precisar que eu faça algo a mais. Até para me destacar, para fazer, eu tenho que fazer algo a mais. Então, a ideia é, filho, dentro de casa você tem uma função. Você tem que fazer essa função. Se você não fizer, você vai ser penalizado. Bom, Uhum. então, não é dar os presentes. Precisa saber que a vida tem um momento que eu faço porque eu preciso fazer. É aquela história que a gente falou. A maturidade ela vai vir que a gente faz coisas que provocam dor. E aqui tem um ponto que eu queria levantar, que é o seguinte. Aí eu vou falar na parte de terapia. Sim. Funciona da seguinte forma. O meu corpo sempre vai buscar momentos de prazer e momentos de dor. E aí vai acontecer o seguinte: se o pai elimina todas as dores, aí olha só o que vai fazer. O corpo da criança, mentalmente, emocionalmente, ele vai criar pontos de dores e pontos de prazer. Ele faz isso. Então, olha só, Sandra, Uhum. por que que nós estamos tendo crianças que têm tudo e estão em depressão? Por quê? Porque como ela só tem coisa boa, a mente dela vai dizer assim, não, não pode ter só prazer, tem que ter dor. Então ela pega o celular novo que o pai já entregou e vai transformar uma dor em cima do celular. Então aí tem pais que falam assim, mas ele ganha tudo. E é exatamente por isso que ele está ficando em depressão. Porque como ele não tem a dor, o que é prazer, a mente dele vai Deixa de criar ter alguma prazer. coisa e transforma o prazer em dor. Sim. Aí a pessoa reclama do celular, reclama da Netflix, reclama daquilo, porque está sendo entregue tudo de graça. Então, o pai precisa lembrar que ele precisa ser pai, ele precisa ser mãe, ele precisa deixar a criança sofrer. Ele tem que ter um momento de dor. Gente, por favor, não me entenda mal. Eu não estou falando que você vai deixar o seu filho sofrer de tal forma, até porque a gente, como que a gente fez? A gente sofreu muito, então aquilo que eu sofri, eu não quero que meu filho passe por aquilo. Beleza. Só que você precisa deixar uma brecha para ele brigar. Mar calmo, marinheiro fraco. Então você precisa dar algo para o seu filho poder ter algo para ele brigar, para ele vencer e para ele ter o prazer. Porque se ele só tem prazer, a mente dele vai pegar uma parte dessas coisas boas que ele tem e vai fazer delas coisas ruins. Mas é ilógico, tá? Mas eu não estou perguntando se você acha que é lógico ou ilógico. É assim que funciona. E é assim a regra do jogo. Então eu aprendo a jogar ou a gente vai fazer como está. É o momento que mais tem prazer, a sociedade que mais tem prazer, que mais tem. É Netflix, é comida à vontade, mas é a sociedade mais depressiva e mais um número de suicídio cada vez maior, com depressão, com crianças se cortando, elas não cortam Sim. mais, elas não fazem o corte mais aqui. Tem as meninas que não cortam mais aqui, que elas sabem que os outros vão olhar. O que que estão fazendo? Eles estão vindo. Você vai ver meninas, rapazes já é normal, mas as meninas que têm tem uma incidência maior sobre isso, no lugar de se cortar aqui, que as pessoas estão vendo, elas vão na perna, na coxa, na parte Uhum. de dentro e cortam ali, entendeu? Então, assim, Sim, que aonde ninguém vai ver.
aí você vai ver que essas meninas não estão usando biquíni nem maiô. Elas vão para a coisa, elas usam um shortinho, porque o short vai tampar essa parte interna da perna aonde ela se cortou. Então, imagina, eles estão criando modos porque eles estão mais depressivos, mais doentes, mais tristes. Mas por quê? Porque eles precisam de ter alguns momentos para brigar com a dor, para ele crescer. E isso faz bem para ele. Não, eu pensava aqui na uruga, né? É uruga que fala, né? A uruga é isso mesmo, né? Quando ela está dentro do casulo dela, né, a gente pode pensar, né? Ela se debate para sair do casulo dela. Se eu for lá e rasgar o casulo, ela nunca vai se transformar numa borboleta. Ela nunca vai se transformar numa borboleta. Porque o processo da uruga se transformar numa borboleta é ela sofrer dentro daquele casulo. Ela vai ter que tentar fazer de tudo. A mesma coisa o pintinho, né? Uma galinha, um pintinho que sai do ovo. Se eu for lá e quebrar o ovo, ele também não vai. Ele não vai sair fortalecido para ele sobreviver, né? Músculos, Então, é a né? Tem que mesma coisa. Se a crescer. gente não ajudar, não é que você vai causar dor ao seu filho, não é que a gente vai causar. A gente tem que permitir que ele viva processos, tá? De receber um não, de, de sofrer porque ele não vai poder ir fazer aquilo que ele quer, ele não vai poder ganhar o celular que ele quer, porque todo mundo na escola tem o mesmo celular, tá? Porque ele vai ter que, tá, você quer isso, então você vai ter que, então vamos lá. Você ganha uma mesada, então vai guardando o dinheiro. Eu lembro que tinha uma família que eu conheci, que que ela fazia? Ele ganhava, né? Ele recebia vamos dizer, como é que fala? Um dinheiro por semana, né? Você quer Uma ter alguma mesada. coisa? Então, o que que ele fazia? Já que você quer ter isso, não quer? Então, tá. Então, vai do dinheiro que eu estou te dando por semana, você vai economizando, vai guardando para você poder comprar aquilo que você quer, né? Por que que eu tenho que dar de bandeja para você? É uma coisa que você vai lá, nossa, ele demora para conquistar aquilo lá, vai e enche o saco do pai, o pai dá um celular para ele, 2 dias depois a tela está tudo riscada. A tela está tudo riscada, ele já está tudo lá jogado, ele vai querer outro. Por quê? Porque como ele não teve que fazer nenhum sacrifício para ter aquilo celular, tá? Ó, tô mostrando o meu aqui, né? Tem uns risquinhos aqui, mas eu cuido porque eu não vou ter o dinheiro para poder comprar outro. Eu não posso deixar ele em qualquer lugar, entendeu? Se eu quero, Teve porque um a gente eu tenho preço, que né? valorizar o que eu conquisto. Teve um E se eu preço dou para ele tudo de alcançar. bandeja para o meu filho, ele não vai conquistar nada. Ele não vai ter nenhum cuidado com aquilo lá, lamentavelmente, porque eu não ensinei o meu filho que para você poder conquistar alguma coisa, você tem que pagar o teu preço, Isso aí. tá? Então, é fundamental a gente ajudar a fortalecer, né, o emocional dos filhos. Agora, a gente já falou isso, eu não vou, assim como o professor não pode ajudar os seus alunos se ele não está bem, o pai também não vai poder, tá? Então, se você tem alguma coisa da tua história, do teu passado, que aí vai, e você termina transformando a tua família, passando para a tua família, coisas que você não trabalhou ainda, procura trabalhar, vai lá, busca alguém que te ajude. E hoje em dia tem gente que te ajuda de graça, tá? E gente séria. Não vai buscar qualquer pessoa, não, hein? Tá? Eu vou dizer, na minha paróquia tem a preço social, psicólogo e o trabalho de coaching. Eu ofereço o trabalho de coaching a preço social na minha paróquia, para muita gente que não tem condições de pagar um preço exorbitante. Então, é um lugar seguro, pode ir. São psicólogos procurem lugares assim, e você não vai pagar aquilo que você não pode pagar, mas você vai pagar um preço social.
Quer dizer, tem gente que pode te ajudar. Se você ainda sente que tem coisas do teu emocional que você não trabalhou, porque senão você não vai poder ajudar teu filho, se você não trabalhar essas coisas em você, né? E o fator emocional é um dos fatores. Nossa, a inteligência emocional faz com que a gente, muitas vezes, por não ter desenvolvido bem, a gente não vai conseguir aquilo que a gente quer na vida, né? A gente não vai alcançar a felicidade. Hoje vende a felicidade como se fosse algo mágico, né? E a felicidade, ela não é algo mágica, né? A felicidade, ela é consequência das entregas que a gente faz na vida. Certeza. É a consequência de eu me doar a algo que me dê prazer, tá? Gratuitamente, seja o tempo que eu passo com os meus filhos, o tempo que eu passo com o meu esposo, com a minha esposa, eu fazer coisas com propósito, né? Fazer com que o meu trabalho não seja só a busca do econômico, senão também tenha um propósito no meu trabalho. É procurando essas coisas que eu vou fazer, eu vou ter uma vida mais feliz, né? Através disso. Aqui no livro tem um ponto que eu achei legal, que a gente colocou, que são as 9 estratégias para Uhum. lidar com conflitos familiares. Então, assim, você está com o livro, pega, leia, use as 9. Eu já usei, eu acho que todas elas fizeram muito sentido, todas elas dão resultados fortes. Lembra, quanto mais você usar, mais você vai estar preparado e mais você vai ter resultados. Tá? Então, tem 9 E estratégias não precisa esperar que o conflito aconteça. também. Sim, Não precisa esperar, né? Porque uma coisa é você está vendo o copo que está aqui, né? Aí você vai enchendo ele, você pode vai enchendo ele, antecipar. né? Você não precisa esperar que ele transborde, e na hora que transborda, o dano é muito grande, tá? Então vai lá e vai trabalhando essas coisas. Com E certeza. antes dessas estratégias, tem jogos e atividades para desenvolver a empatia entre os membros, né, da família, que estão muito legais aí os jogos que a gente colocou aí, né, para ajudar a desenvolver essa empatia, porque a partir do momento que eu sou empático com o outro, que eu me coloco no lugar do outro, vai existir menos crianças que fazem o bullying, né? Menos crianças que humilham os seus colegas, menos crianças como que pisam na autoestima do outro, né? Sim. O pai também pode ajudar a crescer o filho em autoestima. Quanta criança não se ama, não se quer, não se considera digno de bênçãos, não se considera digno de coisas boas na vida. Por quê? Porque a autoestima, como vocês sabem, se desenvolve, tá? Através das ideias e mensagens que a gente vai recebendo, primeiro na nossa infância e depois na nossa adolescência e na vida, tá? E quando Isso a mesmo. gente tem a autoestima lá embaixo, dificilmente a gente vai ver possibilidade de coisas bonitas na vida da gente, né? Então, é fundamental a gente ajudar aos nossos filhos, né? Aos adolescentes com os quais a gente trabalha, com as crianças com as quais a gente trabalha, a que se queiram, a que se amem, a que se valorizem, tá? Isso é fundamental. Ó, tem uma coisa que eu acho que é legal pontuar, que foi o seguinte, eu até anotei, estou anotando aqui, que quando a gente falou que cada um tinha uma função dentro de casa, isso era feito, e quando os amigos vinham, eles falavam, nossa, aqui está tão arrumado. É o Igor que arruma. Aí o pessoal, o Igor arruma a casa, faz isso. É o Igor. Se está assim é por causa dele. Então, ou seja, é saber elogiar, é saber cobrar e é saber elogiar. E aí, a mãe precisa entender que quando ela não se vale, vou usar uma frase agora que vai ser pesada. E eu preciso que você, principalmente mães e pais, parem agora e prestem atenção no que eu vou te falar.
Se você não está fazendo isso que a gente está comentando, de dar uma função para o seu filho e tal, eu queria dizer para você que o seu amor, ele está doente. Seu amor é um amor doentio. Eu vou te explicar. Uhum. Eu tenho uma expressão de Cristo que ele diz assim: amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, você vai amar o seu filho, o seu esposo, mas primeiro você tem que se amar. Se você não se ama, se você se entrega demais, sabe como é que eu sei que seu amor é doentio? Simples. Você está se doando demais. Você, mãe e pai, não sabe mais o que é o seu prazer. Você não tem mais um hobby. Você não tem o seu momento. E aí você se doa tanto para o filho, para os filhos, para a esposa, para o esposo. E quando ele faz algo que você não gosta, ou quando ele não te elogia, aí você joga tudo na cara. Uhum. Exatamente. Eu sei que você está em desequilíbrio, eu sei que seu amor está doentio, por quê? Porque você está se fazendo demais, não está se amando, e aí, qualquer momento, você joga tudo na cara deles. Eu fiz isso, eu faço isso. Então, se você se viu e viu que não está legal, lembra, os meus filhos precisam ter algo dentro de casa, eles precisam, até porque, para eles criarem uma empatia com você. Imagina o Uhum. seguinte, o filho que deixa tudo bagunçado, o filho que não arruma a cozinha, não arruma a casa, não faz nada, é só a mãe, ele não está tendo empatia com você. Ele não está nem aí para você. Mas por que que não está nem aí para você? Porque você não está nem aí com você. Sim, sim, é isso mesmo. Ensine. Lembre-se, Concordo com você. é a sua autoestima que está detonando o seu filho. Então, cuide de você. O que a Sandra colocou, é importante você procurar uma pessoa para fazer um processo, um profissional, um terapeuta, um coach, um processo individual e personalizado. Tem que ser um Sim, processo para você. Precisa de ajuda? Veja perto da sua casa, veja na parte das comunidades e tal, e se precisar, pode entrar em contato com a gente, pode falar com a Sandra, pode falar comigo, que nós vamos tentar te ajudar também. Tá bom? Lembre-se, leia o capítulo 11. Tem um monte de técnica aqui que a gente não citou nenhum delas. As 9 estratégias são top. Leia, aplique, tá bom? Tem sim, mais não, alguma coisa, Sandra, e nesse colocar em capítulo? prática, né? E aí você vai Sim, vendo como isso vai ir dando resultado na tua própria família, né? Na tua própria família. Porque senão a gente fica lá, né? Ah, olha, tem esse emoção, falta alguma coisa e não, e você não, como é que você vai esperar transformar a tua casa se você não começar? Não, você tem que começar. E às vezes, porque eu não posso transformar o outro. Isso é outra coisa também, tá? É muito frustrante, quando a gente quer que o outro se transforme, mas ele não vai se transformar. Porque é um processo pessoal. Mas o sim, que que eu posso fazer? Primeiro, eu posso, através do meu exemplo, motivar ele, tá? E eu posso ver de que maneira, quando a gente muda alguma coisa na nossa vida, na nossa relação, querendo ou não, a gente vai transformando o ambiente, tá? sim. Mas é um processo que o outro tem que fazer também. Mas você tem que ajudar os teus filhos dando exemplo, para que eles saibam lidar, né? Como é que eu vou querer que o meu filho, como é que eu exigir que o meu filho lide com uma emoção se eu mesmo não lido com ela? Isso aí. Se eu não sei trabalhar com ela, né? Outro dia dirigindo, né? Dirigindo, eu me vi muitas vezes assim, né? Eu vejo, ai, ui, ficando brava, até falando umas palavrinhas assim, meia forte para alguns motoristas que não sabem dirigir, né? Aí eu falava assim, nossa senhora, eu acho que falta aqui quietude no meu coração para eu saber lidar, né, com essas situações assim, né? Alguns, eu não sei se aí no Espírito Santo tem muito barbeiro na rua, né? Que faz assim muitas manobras imprudentes que coloca a vida deles em risco e a vida da gente em risco. E eu me vi, nossa, eu não costumo falar palavrão. Eu já cresci desde criança não tratando de evitar.
isso, né? Mas eu me via, olha, esse daí tem que catar coquinho lá não sei aonde, né? Como que assim, bronca, né? Olha só. Aí eu falei assim, nossa, tá faltando na minha parte aqui, ainda bem. E, apesar disso, eu não saio do carro, eu não vou lá, né? E não enfrento faço alguma coisa. Aqui no Paraná, justamente na televisão, a gente está vendo um motoqueiro nas notícias, e quantos casos a gente vê isso, né? Ele brigou com um pedestre, voltou, bateu boca, bateu com o capacete na cabeça do senhor, e o senhor veio a falecer. O que faltou aí? Faltou equilíbrio emocional. Faltou equilíbrio emocional. Com Então, certeza. que importante é a gente. Nossa, quando eu me vejo reacionando muito mais do que devia, é como matar um mosquito com um canhão. Né? Então, se a tua atitude está sendo desproporcional ao que aconteceu, vai lá Tem algo e errado. cuida do teu emocional, antes que você termine cometendo coisas que depois não tem volta. Depois não tem volta, Isso aí. né? Então, cuidemos do nosso emocional. Cuidemos para você poder cuidar do emocional dos teus filhos. Lembra que é um processo. O capítulo 12 a gente vai falar sobre a celebração, né? E ver o processo, mas lembra disso, sempre ver e perceber que essa construção é porque você vai ver lá na frente algo legal. Então, eu lembro, por exemplo, do casamento da minha filha, e as pessoas vinham falando bem assim: nossa, tadinho de vocês, né? A Carol agora vai sair de casa. E, tadinho, não. A gente fez o nosso papel. A gente concluiu. Então, a gente está feliz porque agora ela está indo para uma outra vida, nós estamos vivendo uma outra coisa, é um outro momento, e a gente está feliz porque fechou aquilo e agora vai começar um outro. Claro, os pais criam os filhos para o mundo. Criam os filhos para o mundo. E depois os filhos voltam. Mas você tem que permitir que os filhos vivam as experiências. E se você realmente formou bem essa criança, se você realmente ajudou ele a crescer em valores, crescer em emoções, ele a saber pensar, raciocinar, confie que ele realmente vai pelo bom caminho. Né? E às vezes você tem que permitir que ele quebre a cabeça para aprender alguma coisa também. Isso é Tá? verdade. Mas você está ali para ajudar e para não deixar ele por aí. Né? Mas às vezes é preciso que ele caia, se machuque e Sim, aprenda. com certeza. Gente, fechou, Sandra? Podemos ir para o próximo? Fechou, fechou. Senão a gente vai ficar Então, falando só das emoções aqui, os dois lembrem-se, apaixonados por trabalhar essa parte, né? lembra que é importante você ter, lembra das frases que nós usamos, mas principalmente, mar calmo transforma marinheiros fracos. Você pode simular, criar situações onde as crianças possam amadurecer mais, tanto a parte de empatia quanto a parte de emoções. E lembra que é importante você procurar um profissional, um terapeuta, um coach, um psicólogo, próximo, online, não interessa, aonde você possa modificar se você viu que está precisando de ajuda. Não deixa virar uma bola de neve gigantesca que você não dá conta depois. Trate logo no início, tá bom? Galera, é isso, ficamos por aqui, capítulo 11, e agora nós vamos para o último capítulo e depois para a conclusão, tá bom? Brigadão, te espero então, Até o próximo, esperamos hein? vocês no próximo vídeo. Valeu!